Você já pensou em morar num país diferente do seu, cuja língua não é português? Ou você está morando num país onde a sua língua, a língua que você usa no dia a dia, não é o português? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o desafio que é morar num país cuja língua não é a sua língua nativa. E a gente vai entregar esse vídeo baseado na sugestão de um amigo nosso do Clube de Membros, um amigo nosso que mandou essa sugestão e falou, olha, acho que essa aqui é um tópico bem legal. Foi o Luiz Felipe, ele se tornou membro aqui do canal através do YouTube e mandou essa sugestão lá no nosso grupo do WhatsApp. Na verdade, o nosso clube de membros aqui do canal é a essência da existência desse canal. O clube de membros permite que você desenvolva, né, um relacionamento com brasileiros que moram no mundo inteiro. E a gente criou esse grupo no WhatsApp fechado para as pessoas que são aqui membros do nosso clube, para que eles possam participar e trocar ideias a respeito de todas as questões relacionadas com morar fora do Brasil. Visto, passaporte, oportunidades de emprego, preconceitos, salários, aluguel, enfim. Essa é a essência do canal. O Luiz Felipe mandou essa sugestão lá no WhatsApp, eu agradeço. E aí, a partir da sugestão dele, que aconteceu alguns dias atrás, a gente correu atrás de alguns dados e a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. Essa sugestão, bom, antes da gente falar sobre isso especificamente, se você tem uma sugestão, você pode, de uma pauta que você queira que a gente trate, ou você tem alguma dúvida específica, você pode fazer como fizeram aqui o Aloísio Nobre, a Samantha Lima, a Lourdes Melo e a Luísa Silva, entrarem em contato aqui com a gente e mandar a sugestão de pauta. Se você tiver um tópico importante, quiser falar comigo, há maneiras de fazê-lo. Por exemplo, você pode fazer um Super Pix aqui pra gente, mandar uma mensagem nesse Super Pix, dizendo que você tem um tópico importante. Ou, como fizeram aqui a Samantha, a Luísa, né, e a Lourdes, todas as três elas moram fora do Brasil, elas entraram aqui no buymeacoffee.com/de fora para dentro e entraram em contato comigo. Faz 15 minutos, eu encerrei a minha reunião com a Lourdes, né, a gente teve uma reunião de 1 hora. A Lourdes, ela está nos Estados Unidos e está imigrando para a Austrália e entrou em contato comigo. Eu já morei na Austrália para saber de alguns detalhes. Enfim, foi uma conversa muito legal. Eu tenho certeza que eu a ajudei particularmente com as questões de vistos e trabalho. Enfim, tenho certeza que ela aproveitou essa sessão. E se você está no Brasil, tá aqui, ó, livepixgg/de fora para dentro. Tá aí também na descrição desse vídeo. Você arruma um jeito de falar comigo e a gente começa a trocar essa ideia. Então, esse vídeo de hoje foi uma sugestão do Luiz Felipe. E ele mandou um link do Instagram. E eu vou colocar aqui na tela para vocês o que diz esse link aqui do Instagram. Se soubessem o quanto eu sou inteligente no meu idioma, é difícil saber que no meu idioma eu sou rápido, divertido, inteligente e hoje preciso pensar 3 vezes até para dizer um sim. É cansativo ter que repensar cada frase, com medo de soar estranho ou de acharem que eu não sei. Querer mostrar tudo que sei e acabar travando. É guardar sentimento porque explicar em outra língua parece impossível e quando tento, não soa do mesmo jeito. É se perguntar se um dia vou ser tão fluente a ponto de me sentir eu mesmo de novo. E se conseguir me expressar com a força que tenho no meu idioma. Viver em outro idioma é uma das batalhas mais silenciosas que muita gente enfrenta todos os dias. Então, se você também sente que se apagou um pouco, depois de mudar de país, saiba que você não está sozinho. Você é muito mais do que consegue dizer, mesmo que seja com legendas. Compartilhe isso com alguém que também está aprendendo a viver em outro idioma e guarde para aqueles dias que você esquecer o quanto é forte. Bom, como a gente faz sempre aqui no canal, a gente correu atrás de mais informações um pouco mais técnicas, né? Como vocês já conhecem aqui, como o canal trabalha. Bom, eu me lembrei que alguns meses atrás eu distribuí na universidade onde eu trabalho uma pesquisa feita por uma colega minha da Universidade de Manchester. Um formulário, eu inclusive respondi o formulário sobre fluência de um segundo idioma. Eu falo espanhol também, mal e porcamente, porque eu morei na Argentina praticamente 1 ano, então eu acabo falando um pouco de espanhol, um portunhol, né, na verdade, como boa parte dos brasileiros.
Então eu fui um objeto legal para essa pesquisa dela. Eu liguei para ela, e pedi os dados dessa pesquisa. A pesquisa não terminou ainda, ela está colhendo os dados, mas ela me deu alguns dados que vão nos ajudar a começar o debate aqui desse vídeo. Bom, primeira coisa, galera, e esse dado para mim é o mais relevante. 0,34%, ou seja, menos de 0,5% da população mundial tem domínio completo de uma segunda língua, desde que essas pessoas não tenham sido alfabetizadas em 2 idiomas. Ou seja, se você não for alfabetizado em 2 idiomas, não conviver desde lá da infância em 2 idiomas, tem um pai falando inglês, outra mãe falando francês, em casa fala francês, fora fala inglês, apenas 0,34% da população consegue ter domínio de uma segunda língua. E olha que curioso o dado que essa minha amiga me passou. Por outro lado, 84% da população que é fluente num outro idioma acredita que tem domínio pleno da língua, dessa segunda língua. Mas, na verdade, esse número é de apenas 0,34%. Eu vou falar um pouco desses dados e vou me usar como exemplo. Eu sempre tive muito orgulho, muito orgulho da minha capacidade de me expressar em português. Muito. Sobretudo da maneira pela qual eu escrevia. Falar também. E notem que eu estou usando o verbo no passado. Eu tinha. Então, no passado, eu escrevia muito em português, eu escrevi peças de teatro, escrevi livros, me tirei de situações muito complicadas escrevendo bem, me expressava muito bem, tinha domínio das regras básicas de português e aquelas que fazem diferença numa conversa, que são aquelas da concordância verbal, nominal, enfim. Eu tinha um bom domínio e sempre tive orgulho disso, do meu português, da minha capacidade de me expressar e entregar informação em português. Tanto escrita quanto falado. E desde que eu vim para Nova Zelândia, eu tenho uma dificuldade. Eu não tenho o domínio completo do idioma inglês, como eu tenho em português. Óbvio, eu estou aqui há 16 anos, eu já escrevi 3 livros, já escrevi uma tese de doutorado, dou aula em inglês. Eu tenho o domínio da língua, mas não com a mesma fluência que eu tinha. E eu não consigo ainda me expressar na mesma qualidade que eu tinha lá quando eu falava em português. E isso é frustrante. E isso é uma sensação, como está descrito naquele post do Instagram, frustrante, delicada. Você se coloca, é claro, isso vai diminuindo, mas mesmo assim, particularmente quando você baseou parte da sua vida até os 35 anos, exclusivamente na defesa de um idioma. E eu, assim, vocês já notaram aqui no canal que eu não sou um patriota, nada disso, né? Não tenho essas bobagens de beijar bandeira. Mas eu tenho muito orgulho do português, acho uma língua linda. Várias línguas latinas também são lindas, tá? É o português que eu conheço melhor. Enfim, no inglês você tem, né? Você sente. Agora a gente está numa situação melhor porque não existe mais problema para escrever em inglês, né? Agora há várias ferramentas e instrumentos que lhe permitem escrever sem parecer um imbecil. Às vezes, né? Antes dessas ferramentas estarem disponíveis, alguns anos atrás, eu mandava um e-mail, depois eu olhava o e-mail e falava: meu Deus do céu, como eu escrevi isso? Às vezes você escreve rápido, né? Eu vou falar das estratégias que eu acabei desenvolvendo com o passar dos anos para melhorar isso, né, no falar e no escrever. Mas eu quero voltar e falar novamente do português. Bom, aí é que vem talvez a maior frustração. 95, 96% do meu tempo é falando em inglês. Aqui em casa, minha esposa e eu, a gente fala em inglês. Com a minha filha eu falo em português, mas quando minha esposa está perto eu falo em inglês. Trabalho em inglês, me comunico diariamente em inglês. E você vai perdendo a prática do português. E assim, eu me sinto, por exemplo, quando eu
imagino, então vou me dedicar mais ao inglês e vou tentar fazer com que o meu inglês seja tão bom quanto o português. Eu não consigo. Eu não consigo por diversos fatores. Primeiro, não tenho tempo, mas o segundo, eu tive tempo no passado e não consegui fazê-lo pelo seguinte: a estrutura pela qual a distribuição da língua inglesa é feita entre os nativos é muito diferente do português. No português, por exemplo, nós aprendemos português através da gramática. Então você decora algumas coisas e outras coisas você sabe aonde consultar. Todo mundo que fala bem português tinha ou tem em casa uma gramática. Um livro de gramática, até tem uma aqui ainda, né, do Pascoal Segala, tá lá ainda, né? Você vai lá e você fala, bom, eu tô na dúvida, eu sei quando eu uso a próclise, a ênclise, mas a mesóclise eu tô meio esquecido. Então você vai lá, então vê lá, verbos no futuro, tal, o pronome vai no meio do verbo. Você vai lá, você sabe onde pesquisar. Na língua inglesa é diferente. Na língua inglesa, as pessoas não aprendem através da gramática, elas aprendem através da prática. Então, quando você pergunta por que é assim, as pessoas não sabem te responder. Elas dizem, porque soa melhor. Quando você pergunta uma regra gramatical para uma pessoa, a pessoa talvez não saiba a regra gramatical, mas você tem que ver lá nas regras de pontuação ou nas regras de acentuação. E você vai lá e lê, olha só, todo proparoxítono deve ser acentuado. Então, tem várias coisas que a gente acaba não aprendendo, você tem que ir memorizando. Em português você pelo menos sabe aonde procurar. É difícil você achar uma gramática em inglês também na casa de uma pessoa, não tem gramática em inglês. Tem, na verdade, mas é difícil de encontrar. E isso é uma tremenda frustração. Mas antes da gente terminar esse vídeo, vou terminar numa nota positiva. Primeiro, particularmente para os idiomas, para os países de língua inglesa. Eles, os nativos da língua inglesa, independente do país, eles têm muito mais receptividade a pessoas que falam o inglês como segunda língua. É diferente. No Brasil, como vocês sabem, apenas 0,5% da população brasileira não nasceu no Brasil. E nos países como os Estados Unidos, que chega a 10%, ou aqui na Nova Zelândia, que chega a 30%, na Austrália 30%, 22% das pessoas do Canadá não nasceram no Canadá. Não nasceram na Nova Zelândia, não nasceram na Austrália, não nasceram nos Estados Unidos. E as pessoas têm mais contato com pessoas que têm inglês como segundo idioma. Então há, de alguma maneira, na maior parte das vezes, há exceções, uma tolerância maior com erros, deslizes da língua. Em português, as pessoas falam, isso também está mudando no Brasil. Está aumentando essa tolerância. É uma coisa positiva. E a segunda coisa, a nota positiva, é uma dica, na verdade. Muita gente, e essa conversa, eu peguei, quando eu peguei os dados lá na Universidade de Manchester com a Margaret, que é a minha amiga, a gente trocou uma ideia a respeito disso e ela me falou uma coisa que é muito legal. Essa frustração do idioma, das pessoas que têm a segunda ou terceira língua, ela nasce porque as pessoas não se expressam. Elas mudam o que elas pensam porque elas querem se expressar. Então, por exemplo, a pessoa é contra o Donald Trump. Um exemplo, tá? Mas aí ela tem que explicar que ela é contra tarifas, ela não sabe falar muito bem, ela fala, Donald Trump is ok. Ao invés de falar, não, calma aí, vamos resolver essa parada. Segundo a Margaret, que é uma socióloga e uma linguista, ela entendeu que isso vai fazendo com que as pessoas vão aumentando o seu nível de frustração, porque as pessoas simplesmente simplificam o seu pensamento ao invés de tentar achar um instrumento de comunicação melhor, ter mais paciência e pedir para que o interlocutor tenha paciência. Eu vejo aqui em casa, minha mãe está aqui em casa, e a minha mãe, o inglês da minha mãe é médio, vai. E aí, muitas vezes, ela tá falando com a minha esposa e eu vejo ela falar, não, é assim mesmo. Eu falo, mãe, você não gosta disso? Mas estou com preguiça de explicar. Direto. E aconteceu comigo. Então, depois de alguns anos, eu desenvolvi um mecanismo, e ainda hoje eu aplico, com menos frequência, mas ainda hoje eu aplico, que é, eu simplifico o que eu tenho que falar, mas eu falo o que eu penso.
Então eu não mudo o meu sentimento, o meu pensamento, minha ideia, porque eu estou com dificuldade de me expressar. Eu vou simplificando e eu vou criando outros caminhos, né? O exemplo que a Margarete me deu foi falando sobre um guarda-chuva, um umbrella. E ela disse uma coisa interessante. Falou do umbrella. Ela falou, umbrella, né? Ela estava conversando com um asiático que não sabia o que era umbrella e o asiático usava esse instrumento todas as vezes. Eu estava aqui na rua, eu estava aqui em Manchas chove demais e aqui você precisa ter aquele device, né? Eu estou gesticulando, mas eu não sei se ele gesticulou. Aquele device que você usa para você se proteger da chuva, cujo nome eu não sei. Esse tipo de instrumento você começa a fazer parte da sua rotina cognitiva. Você começa a criar caminhos diferentes para expressar uma certa ideia ou descobrir um certo objeto. E segundo a Margaret, isso é positivo. Agora que eles estão pegando os dados da pesquisa, eles vão selecionar alguns grupos de trabalho e fazer uma pesquisa de neurociência para ver como essas pessoas, já é sabido que pessoas que falam mais de um idioma têm algumas vantagens cognitivas, mas agora eles vão tentar identificar exatamente esse processo de você modificar o que seria o trâmite natural da fala com ideias similares para você entregar a mesma ideia original, a ideia que você tem na cabeça. Eu ainda faço isso diariamente. Ao invés de ficar, né, mudando o que eu penso. Mudar o que você pensa aumenta a sua frustração. Sobretudo, agora, se você está pensando em sair do país e ir para um país, sei lá, está pensando em ir para a Suécia, todo mundo vai falar inglês, mas se você quiser aprender o idioma, tiver vontade de aprender o idioma, recomendo fortemente que você o faça, desenvolva o máximo possível o domínio do idioma enquanto você estiver no Brasil. Eu acho que é fundamental, o ajudará muito. Bom, antes de eu sair, eu vou deixar aqui o e-mail na tela. Se você quiser falar aqui com a gente, você manda um e-mail aqui pra gente. Aqui. E se você quiser fazer parte de um dos nossos programas de Patreon, eu vou colocar aqui na tela também, mais uma vez, e vai estar lá na descrição do vídeo, tá bom? SuperPixFC, buymeacoffee.com/de fora pra dentro, livepix.gg/de fora pra dentro. Você entra em contato com a gente, você ajuda o canal e você se ajuda. Além disso, tem o nosso clube de membros no YouTube. Espero que você tenha gostado e a gente se vê aqui no De Fora Pra Dentro. Grande abraço. Antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo os perrengues que você já passou por não falar o idioma. Até a próxima.